Fala galerinha, beleza? Então hoje vamos dar prosseguimento ao nosso Dissecando a Diretriz falando sobre isto aqui, a descompensação do status clínico do paciente portador de hipertensão, também conhecida como crise hipertensiva. A crise hipertensiva ela pode ser classificada de diversas formas e a gente vai entender como é que se classifica conforme a sua apresentação clínica. Toda vez que um paciente que é hipertenso descompensa a sua pressão, na vigência do tratamento regular, é tido como uma crise hipertensiva. E aí eu falei que existe uma classificação, correto? Existem 3 tipos de crise hipertensiva. A primeira dela é emergência hipertensiva, que é aquela descompensação sintomática com lesões de órgão-alvo agudo ou progressivo. Ou seja, é aquele paciente que não está apenas tendo uma elevação do pico pressórico, não está tendo um sintomas ou outro associado a isso. Ele está tendo sinais evidentes de lesão de órgão-alvo. E por que é importante saber que a descompensação está tendo manifestação de lesão de órgão-alvo? Porque a emergência hipertensiva ela está associada com um risco elevado de mortalidade. Porque ela se associa com o risco iminente da morte. Está associada ao paciente que pode fazer um infarto fulminante, que pode fazer um AVC fulminante, né? Pode fazer uma descompensação renal aguda aí, tá certo? Então, tudo isso aí pode levar o paciente ao óbito. Por isso a emergência. Lembre-se dos conceitos de urgência e emergência, que você atender um paciente no contexto de urgência, você pode atender ele em algumas horas. Um conceito de emergência é que você tem que ter um atendimento imediato, é um pronto atendimento. Se você não atende de maneira emergente, ele pode morrer. Então a emergência hipertensiva é isso aí. Diferente da urgência, em que a descompensação há, o paciente até tem sintomas associados, mas não há evidência de lesão de órgão-alvo. Essa é a grande diferença da emergência para a urgência hipertensiva. E se na emergência as lesões de órgão-alvo estão associadas com risco iminente de morte, a urgência hipertensiva não tem lesão de órgão-alvo evidente, portanto, não tem risco iminente de morte. Tá certo? Então essa é a grande diferença, que na urgência você respira e para pensar. Na emergência, você tem que agir e depois pensar, ou agir e pensar ao mesmo tempo. Tá certo? E por fim, a pseudocrise, que nada mais é do que uma hipertensão que não foi tratada ou não foi controlada, mas que não há sintomas. O paciente tem uma PA muito elevada, mas sem sintomas. Isso está muito associado a pacientes que estão com quadro de desconforto, seja ele respiratório, seja ele por conta de dor, ou até mesmo quadros emotivos, emocionais. Então, está muito associado àquele paciente que tem uma descompensação pressórica por conta de uma briga, por conta de um estresse, por conta de um jogo, ou até mesmo por conta de tristeza, de choro, de alegria, enfim. É muito associado a pseudocrise a pacientes com crise de ansiedade, em que na crise de ansiedade a pressão se eleva e o paciente, por ser hipertenso, às vezes, acaba elevando a pressão e você acha que ela está elevada por conta de descompensação pressórica. Não é uma descompensação, é uma resposta a um estímulo simpático, seja ele por ansiedade, seja ele por dor. Então, isso tudo pode estar levando. Então, acaba que o tratamento da pseudocrise não é o mesmo tratamento da crise hipertensiva. Tá bom? Quando é pseudocrise, a gente vai dar ao paciente repouso, vai tentar conversar, vai dar analgesia se for o caso de dor, vai dar tranquilizante se for um caso de ansiedade aí descompensado. Tenta com uma abordagem, conversar com o paciente, explicar, para tentar acalmá-lo, para poder daí entender se realmente a pressão subiu por causa do estresse ou se ela subiu porque realmente tinha de subir por conta da descompensação clínica. Ou seja, diferenciar uma crise de uma pseudocrise é o primeiro passo a se fazer. Diferenciou, aí você vai, pronto, é uma crise. Se é uma crise, você tem uma fase aguda de tratamento. Esse tratamento agudo ele é feito basicamente com captopril ou clonidina, que são fármacos, né? O captopril é um IECA, um inibidor da enzima conversora de angiotensina, e a clonidina é um alfa-bloqueador. Então, eles estão associados ali, alfa-2 agonista, que acaba sendo um inibidor, digamos assim, do sistema simpático. Esses 2 fármacos são a primeira linha para a abordagem da crise e eles são utilizados porque eles baixam a pressão de uma maneira rápida, mais rápida do que os outros tratamentos que acabam demorando mais um tempo para levar à queda da pressão. Caso o paciente esteja em emergência hipertensiva, é um paciente que precisa ir para a UTI para ser monitorado continuamente e fazer uma terapia antihipertensiva intravenosa,
Pode ser feito com hidralazina? Pode. Muitas vezes é feito com nitroprusiato, né? Porque a bomba de infusão contínua é titulável e você vai ajustando conforme a meta pressórica daquele paciente. Tá bom? Por fim, o que você tem que ter em mente na hora de analisar o paciente? Você tem metas na sua cabeça. E quais são os objetivos da abordagem ao paciente com crise hipertensiva? O primeiro é uma queda acentuada, ou seja, você quer que a pressão dele caia de uma maneira mais rápida e, ao mesmo tempo, você quer evitar que o paciente desenvolva lesões de órgão-alvo. Caso hajam sintomas evidentes de lesão de órgão-alvo, você quer evitar que os sintomas progridam, tá certo? E, para isso, você tem que responder conforme as metas pressóricas estabelecidas. E aí é tido pela diretriz que na primeira hora você tem que baixar a média, a pressão arterial média, em 25%. Em 2 a 6 horas você tem que manter ela controlada em torno de 160, 150 de sistólica, né? a 100, 110 de diastólica por aí. E em um a 2 dias já é para ela estar normalizada lá em torno de 130 por 80, 135 por 80 por aí. É esperado que essa seja a meta a ser respondida para você configurar como sucesso na abordagem ao paciente com crise hipertensiva. E quando eu estou falando de lesões de órgão-alvo, afinal de contas, quais são as lesões de órgão-alvo? Quais são as enfermidades, as doenças que podem vir de lesões de órgão-alvo de uma crise hipertensiva? Vamos lá falar cada uma delas aqui que a diretriz traz muito bem detalhada. A primeira é a encefalopatia hipertensiva, que nada mais é do que um acometimento do sistema nervoso central por conta de edema cerebral. Você tem uma instalação de edema cerebral que vai levar a um mau funcionamento dos neurônios e das sinapses e com isso leva a manifestações neurológicas centrais. Isso tudo é decorrente do edema cerebral vindo da elevação da PA de maneira aguda, sem ter o mecanismo de contra-refluxo, digamos assim, tá certo? Um mecanismo regulador adequado. E aí acaba que a encefalopatia hipertensiva ela é insidiosa. Por quê? Porque a instalação do edema, ainda que edema possa ser instalado de maneira súbita, mas a repercussão do edema no sistema nervoso central, ela é um pouco mais longa, mais demorada para poder chegar de fato se manifestar. Então o início da encefalopatia hipertensiva ele é insidioso. O paciente vai fazer o pico pressórico e vai demorar um pouquinho, alguns minutos ou horas, para daí começar a ter sintomas de encefalopatia, que pode ser cefaleia, náuseas e vômitos, alterações visuais, rebaixamento do nível de consciência, ou até mesmo convulsões e hiperreflexia. Lembre-se sempre que a hiperreflexia ela muitas vezes se manifesta por conta de uma doença do neurônio motor superior. E aí, claro, prova de que a lesão está no sistema nervoso central supratentorial na maioria das vezes. Tá certo? Qual é o tratamento da encefalopatia? Ela não tem uma abordagem específica. O paciente que desenvolve encefalopatia hipertensiva muitas vezes volta ao normal depois que você aborda, mas você não aborda a encefalopatia, você aborda a hipertensão. E aí a redução, ela é necessário que você reduza de maneira acentuada, mas que seja uma redução lenta. Você não vai baixar de vez a pressão. Você tem que baixar para algo em torno de 150 de sistólica, 140 de sistólica, porque você tem que manter a perfusão cerebral adequada. Lembre-se, o cérebro está demasiado. Se você cai demais a pressão, lembrando da regra da proporção dos volumes no encéfalo, né, a doutrina de Monro-Kelly, se você baixa demais a pressão, a massa encefálica está com muito edema, então a proporção da massa encefálica está maior. Né? O líquor vai demorar para responder como contrarregulador. Então, se você baixa muito a perfusão e a massa encefálica toma conta desse volume do sistema sanguíneo, acaba que o sangue não chega adequadamente para a perfusão. Então, acaba que pode fazer má perfusão e levar a uma isquemia cerebral. Por isso, a redução é lenta e é recomendado que seja feito com nitroprusiato, porque ele é uma droga de uso contínua, em bomba de difusão contínua, titulável e rapidamente suspensa. Se você precisar suspender por conta de uma queda aguda de pressão, você suspende e a pressão normaliza em questão de minutos. Tá bom? Já o AVC, que é uma outra complicação neurológica, ela é, digamos assim, uma manifestação, mas ela é muito mais uma doença em que a hipertensão é o fator de risco. A hipertensão ela não precisa chegar na crise para desenvolver o AVC. O fato de um paciente ser hipertenso, não controlado, mas que não chegou a um nível de crise hipertensiva,
é suficiente para desenvolver o AVC. Mas a crise hipertensiva ela pode precipitar um AVC. Só que na crise hipertensiva, diferente da hipertensão crônica, né, a crise ela tem um risco muito maior de desenvolver um AVC do tipo hemorrágico do que do tipo isquêmico. Por que isso acontece? Porque acaba que a elevação aguda pressórica leva a uma distensão arterial muito grande e abrupta, que pode, a depender da localização, a depender do grau de fragilidade, né, da parede vascular, pode levar a uma ruptura e fazer um sangramento intracraniano, daí fazer o AVC hemorrágico, tá certo? Que, claro, na crise é muito mais evidente do que o AVC isquêmico, que na via de regra, normalmente, o isquêmico ele acontece muito mais do que o hemorrágico, e a hipertensão também é fator de risco para AVC isquêmico. Caso haja AVC isquêmico, a sua abordagem tem que ser para manter a hipertensão abaixo de 180 por 110. 185 por 110, se o paciente for fazer trombólise. Mas se ela tiver lá em torno de 220 por 140, você não tem que baixar de maneira de vez para menor que 180 por 110. Você tem que baixar pelo menos 15% nas primeiras 24 horas. Você não pode baixar de vez para não fazer má perfusão tecidual. E acaba que você vai tratar a hipertensão, a crise hipertensiva de vez e pode precipitar um AVC naquele paciente. Se for hemorrágico, você tem que manter ali abaixo de 220 a sistólica. O ideal é que fique em torno de 150, 160, mas abaixo de 220 é esperado por conta do risco de vasoespasmo que pode acontecer se você baixar de maneira aguda essa pressão daquele paciente. Tá bom? A síndrome coronariana aguda é a manifestação de uma lesão de órgão-alvo cardíaca de um paciente com crise hipertensiva. É só você lembrar que a elevação do pico pressórico vai aumentar a agressão ao endotélio vascular e se o paciente tiver placas de ateroma, essas placas vão sofrer essa agressão tecidual e vão se tornar instáveis, precipitando a formação de trombos que podem levar à obstrução das coronárias, fazendo a síndrome coronariana aguda. Então, é recomendado no infarto que você tenha um controle mais rígido da pressão, para diminuir o impacto nessa lesão endotelial que pode precipitar a formação de novos trombos. E aí o ideal é que você deixe ela controlada em torno de 120, 140 e a diastólica em 70 e 80. Por que não pode ser abaixo de 120 por 80? Por 70. Porque aí você pode fazer, novamente, igual ao AVC, encefalopatia, você pode levar a uma piora da isquemia. Lembre-se que no tratamento da hipertensão, você não pode baixar demais a pressão do paciente, porque ele está com o vaso obstruído, já está fazendo isquemia, né, miocárdica. Se você baixa demais, você diminui o aporte sanguíneo para aquele tecido, você piora a isquemia. Então, você não pode baixar de vez, tá certo? A terapia para a síndrome coronariana com o paciente com urgência, com emergência hipertensiva, é recomendado que você faça o metoprolol, que é um beta-bloqueador, ou uma nitroglicerina como terapia venosa, um nitrato de bomba de difusão contínua. O metoprolol, ele não é indicado no paciente com insuficiência cardíaca, ou manifestações de baixo débito cardíaco, ou choque cardiogênico, porque ele é um beta-bloqueador. E ele vai agir também a nível de coração, diminuindo a sua atividade cardíaca. Por que é indicada na síndrome coronariana? Porque o paciente está fazendo isquemia cardíaca. Então, se você diminui a atividade cardíaca, você diminui a demanda por oxigênio em tecidos. Então, a queda do fluxo sanguíneo não vai causar tanta isquemia do que causaria se ele tivesse com atividade aumentada. Por isso que, em caso de insuficiência cardíaca ou choque cardiogênico, é recomendado que não se faça ele, porque o paciente já está com uma baixa atividade cardíaca. Se você faz um metoprolol, um beta-bloqueador, você piora a atividade cardíaca, piora o choque, e aí pode levar, inclusive, o paciente ao óbito. Já a nitroglicerina, ela não é recomendada se o paciente estiver hipotenso, tiver infarto de VD ou tiver histórico do uso de fosfodiesterase. Por que não é recomendado a nitroglicerina? Porque você pode precipitar uma congestão cardíaca, uma insuficiência de coração direito por conta disso. E na hipotensão, porque a nitroglicerina baixa a pressão muito rápido. Se você está hipotenso e faz a nitroglicerina, ela vai baixar de vez e pode até levar o paciente à parada cardíaca, cardiorrespiratória. Tá bom? Com relação aos pulmões, o edema agudo de pulmão é a sua manifestação de lesão de órgão-alvo. É um paciente que vai fazer um grau de congestão ou a elevação aguda dos níveis pressóricos vai levar, sim, a um maior fluxo sanguíneo para os pulmões que vão precipitar, aí sim,
a passagem, né, de fluidos para o meio extracelular, levando ao edema agudo de pulmão, que é uma doença grave, urgente e que emergente, digamos assim, que se você não tratar em minutos, o paciente pode vir a óbito por insuficiência respiratória aguda. Tá? Então, por isso é importante que o paciente com edema agudo de pulmão vá para a UTI para ser manejado de maneira específica, para poder ser monitorado, porque se tiver na insuficiência respiratória aguda, ele pode precisar de oxigenoterapia ou até mesmo ser entubado, tá bom? E aí a terapia, ela é intravenosa, porque o controle tem que ser muito mais agudo. E aí é recomendado no paciente com emergência hipertensiva fazendo edema agudo de pulmão, que ele faça uso de nitroglicerina ou nitroprusiato em bomba de infusão contínua, porque é titulável e porque quando suspende, volta a pressão a elevar rapidamente. É recomendado também diuréticos de alça para você diminuir o volume, então pode fazer, por exemplo, a furosemida, não tem problema nenhum, é um adjuvante aí nesse processo, ele pode inclusive ser a principal terapia se o paciente não tiver tão grave da parte respiratória, você conseguir segurar ele, você achar que ele com a furosemida é suficiente para melhorar o padrão respiratório, você pode usar o diurético de alça. Você pode inclusive fazer a VNI, a ventilação não invasiva, já que quem assistiu minha aula aí do mini curso aqui do YouTube, Respirando, que eu falei sobre ventilação mecânica, eu comentei sobre ventilação não invasiva e eu trouxe quais são os 2 benefícios que a literatura traz para indicação de VNI. A VNI ela não é indicada para todos os casos de falência de insuficiência respiratória. Ela é indicada principalmente em exacerbação de DPOC e edema agudo de pulmão não cardiogênico. E aí é uma indicação muito boa aqui nesse caso, que ela pode inclusive precipitar a melhora do paciente e tirar o paciente do risco de intubação. Mas é importante lembrar que se o paciente estiver com problemas mais graves, estiver com rebaixamento do nível de consciência ou não estiver respondendo, de imediato parte para a intubação, porque você não pode perder tempo, que o paciente pode parar por conta disso. Tá bom? Já a dissecção aguda de aorta é uma outra lesão de órgão-alvo, agora a nível vascular, em que basicamente o tratamento é você controlar a dor do paciente com opioides, porque eles ajudam também a reduzir os níveis pressóricos. E aí, as metas são muito rígidas na dissecção de aorta. Porque lembre-se, o vaso está com as paredes dissecadas, elas estão muito mais vulneráveis a se romper. E a aorta, se ela se romper, é uma tragédia, porque o acesso à aorta em cirúrgico é muito difícil. E o paciente que está fazendo uma dissecção, a melhor forma de se prevenir é fazer prevenir a ruptura é fazer o tratamento endovascular de colocar próteses na aorta para proteger a parede e dar a ela sustentação. Porque se você tentar abordagem cirúrgica, é uma abordagem muito difícil, causa muita morbidade e que pode inclusive não ser suficiente, porque se o vaso rompeu agora, se levar o paciente para a sala para abordar, pode não dar mais tempo. Então, a meta é muito rígida. E esta é a única situação aqui na urgência hipertensiva, na emergência hipertensiva, em que eu posso e devo deixar a pressão sistólica abaixo de 120. Mas também não vou para menos que 100. Mas é a única situação que eu posso, porque agora o risco de ruptura é muito alto. Então, eu preciso ser rígido no controle pressório, assim como a frequência cardíaca ideal, que fique menor que 60. E aí a terapia medicamentosa, além do controle álgico, que é recomendado, também é o nitroprusiato, agora associado a um metoprolol ou um bloqueador do canal de cálcio não de hidropiridínico, que seria o verapamil ou de um tiazem, as alternativas para ser feitas aqui nesse caso. Tá bom? E quais seriam as outras situações especiais que a diretriz traz, mas ela traz de maneira muito breve. Ela traz a emergência hipertensiva por conta do uso de drogas, é aquele paciente que usa principalmente anfetaminas, ou cocaína, ou crack, e por isso desenvolve um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. E aí é recomendado que se o paciente tiver uma intoxicação por uso de drogas, levando a uma emergência hipertensiva, que o paciente está sentindo dor e tal, mas se for leve, pode ser feito um broncodilatador, nitroglicerina sublingual, mas se o paciente for grave, pode ser necessária a terapia venosa com nitratos, tá bom? E aí pode ser nitroglicerina ou nitroprusiato ou BCC, mas é recomendado evitar beta-bloqueador, porque agora é como se o paciente estivesse fazendo também um quadro de insuficiência cardíaca, né? Um quadro de baixo débito, então é evitável o beta-bloqueador. A hipertensão maligna é aquela hipertensão grave que o paciente evolui com uma crise muito aguda, muito grave, que a maioria das vezes é fatal quando demora de se fazer o diagnóstico e demora de ser feita a abordagem.
Muitas vezes o paciente na hipertensão maligna faz uma retinopatia e pode desenvolver uma injúria renal aguda ou uma insuficiência cardíaca associada, que é o que predispõe à alta mortalidade. Ou pode levar inclusive, à disfunção de múltiplos órgãos, que aí é quando o paciente está na urgência hipertensiva e faz uma insuficiência renal aguda, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória aguda, AVC ou encefalopatia hipertensiva, ou até mesmo alguma repercussão hematológica. Caso tenha ao menos 3 desses 4 são suficientes para fechar o diagnóstico de disfunção de múltiplos órgãos associado a uma crise hipertensiva. Tá bom, galera? Então é isso que a diretriz traz. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de como a gente detalhou e dissecou, como o nome diz, né, a nossa diretriz, a diretriz da Sociedade de Cardiologia sobre hipertensão. E aí eu espero que vocês tenham gostado e que, caso tenham gostado, aproveite para curtir o vídeo, se inscreve quem não se inscreveu no canal e segue a gente aí nas redes sociais. E caso tenha interesse, acesse nossa plataforma mrplus.app para que vocês possam ver mais cursos e mais novidades que a gente vem direto lançando lá. Tá certo, galera? Um grande abraço.